E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Primeiro vou falar da atualização dos números aqui do Japão, do coronavírus, tá? E saiu duas matérias falando sobre, entre aspas, tá? Reabertura das fronteiras. Só que a princípio vai ser para estudantes. Vai começar no final do mês, tá? Então é aquilo que eu já havia falado, Kishida é Kishida, Kishida sendo Kishida, tá? E muita coisa poderia mudar de acordo com as circunstâncias, situações e etc. E está mudando. Então todas essas atualizações que vem saindo eu vou passar para você, tá certo? Então já dá para você ter ideia do que pode ser que aconteça, por isso que eu já havia explicado em outros vídeos, né? Que dependendo da situação poderia mudar no decorrer do mês ou no decorrer até o final do tempo de restrição que o Kishida colocou. Muita coisa poderia mudar, tanto que foi colocado assim em algumas matérias para trás que eu li, tá? Como fosse a própria palavra dele, tá? Entre aspas, ele colocou assim, por enquanto, tá? Ele falou a palavra por enquanto. Então, aquela velha história, o por enquanto poderia ou antecipar ou se estender mais, então não dava para saber a circunstância, tá? E vida que se segue. Então vamos à atualização aqui primeiro, tá? Dos números do coronavírus aqui no Japão. Isso para o dia 16, tá? Caso foi ontem. 25.658 pessoas infectadas em todo o país até agora. E não foi anunciada nenhuma morte, tá? Então você vê que, graças a Deus, você vê que deu o número de 25 mil e não morreu ninguém nesse dia, no caso assim, de coronavírus, tá? O número de pessoas confirmadas infectadas no Japão é de 25.658, foram anunciadas, né? Nenhuma morte. E o total até agora é de 1.885.027 pessoas. Isso incluindo o número de pessoas que a quarentena, né, dos aeroportos pega. Então já dá para você ter uma ideia do que está acontecendo. Então vamos à primeira matéria, que falando sobre a reabertura das fronteiras parcial, tá? Não é total ainda, é parcial. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, né? Clica lá no sininho para poder continuar recebendo as notificações aqui do canal, tá? No caso assim, dos vídeos que estão saindo aqui no canal, que em relação ao Japão, reabertura de fronteiras, etc, para você já ficar sempre bem informado. Mas vamos lá. O governo japonês está se preparando para aliviar as restrições de entrada relacionadas ao coronavírus. A princípio, tá? A princípio, para os recém-chegados estudantes estrangeiros, foi revelado uma fonte próxima ao governo. O governo central pretende aliviar as restrições em etapas, tá? Então é aquela velha história, de acordo com as fontes do governo, vai ser aliviado em etapas as entradas aqui no Japão. Não vai ser feito igual que o Kishida fez da outra vez, abriu para todo mundo de uma vez, pof, não durou 3 semanas, fechou de novo. Então ele vai fazer a forma gradual dessa próxima vez, tá? Vou ler de novo. O governo central pretende aliviar as restrições em etapas, dando prioridades aos estudantes estrangeiros patrocinados pelo governo que não podem avançar para o próximo ano das aulas ou se formarem em países de origem, a menos que ganhem os créditos no Japão. A entrada dos estudantes internacionais autossustentáveis, que eles conseguem se manter, que representa mais de 90% dos estudantes estrangeiros no Japão, será permitida posteriormente. O governo japonês interrompeu a chegada de estudantes estrangeiros em janeiro de 2021, com exceção dos estudantes financiados pelo governo e alguns outros. Além disso, proibiu a entrada de estudantes estrangeiros patrocinados pelo governo desde final de novembro do ano passado, após a disseminação da variante Omicron. Pessoas afiliadas às universidades e pessoas da comunidade econômica pediram que o governo flexibilize as restrições
que, já que as prolongadas proibições de entrada no Japão levaram os estudantes no exterior a optar por estudar em outros países. O secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse em entrevista coletiva: "Vamos considerar o assunto com base nos fatos em que há alunos perto de se formar ou avançar para a próxima turma." Aí agora vem uma matéria aqui, tá? Essa matéria saiu até na televisão japonesa. Ó. オミクロン株の水際対策をめぐって政府は来月末まで外国人の新規入国を原則停止する一方、人道上や国益上などの特段の事情がある場合は柔軟に対応を検討するとしています。政府は入国を希望している外国人留学生のうち対面授業が必要で卒業や修了の期限が迫っている国費留学生87人については国益上の観点から配慮が必要だとして例外的に今月下旬から入国を認める方針を固めました。 Então ele está falando disso aí, da entrada dos estudantes. Vamos lá agora, tá? Eu só coloquei essa parte da matéria que foi na televisão japonesa já para você ter ideia da comprovação do negócio, para provar por A mais B que não é balela, tá? A reabertura parcial das fronteiras aqui no Japão, tá? Então eu gosto geralmente, quando sai na televisão japonesa, de trazer esses trechos em japonês dos próprios âncoras falando que é para provar por A mais B que a coisa não é balela, tá? Porque eu sempre recebo direto assim, apontando o dedinho para mim: "Ah lá, você tá mentindo, você tá inventando, que não sei o que", né? Então geralmente eu gosto de trazer porque já para evitar esse tipo de coisa. Em relação às medidas de suspensão às novas entradas de estrangeiros, em princípio, como medida contra a fronteira, no caso assim, do Omicron, o governo iniciou excepcionalmente a partir do final desse mês, tá? A entrada, permitiu a entrada de 87 estudantes internacionais patrocinados pelo governo que precisam das aulas presenciais e que estão se aproximando do prazo de graduação ou conclusão do estabelecimento que foi estabelecido como uma política de admissão do ingresso dessas pessoas. Em relação às medidas de fronteira para o Omicron, o governo suspendeu as novas entradas estrangeiras até o final do próximo mês, mas considerará com flexibilidade as medidas se houver circunstâncias especiais com interesses humanitários ou nacionais. Então o que isso quer dizer? Se for interessante para o Japão, ele vai deixar a pessoa entrar, tá? Aí é aquela velha história, né, que eu sempre falei em alguns comentários, mensagens, e falo para as pessoas que me perguntam, né, certas coisas. Se o governo brasileiro tivesse um pouquinho mais de empenho em relação aos trabalhadores brasileiros que vêm para o Japão, que querem vir para o Japão, em relação aos decassegues também, o Japão, cara, assim, poderia aceitar a mão de obra brasileira da mesma forma que está fazendo com a asiática. Só que o governo brasileiro não está nem aí, tá? Você vê que tem a parte dos Niseis e Sanseis que vem para cá também. Se o governo brasileiro tivesse tentado intervir alguma coisa, ou conversado, ou tentado feito alguma coisa, poderia, eu falo poderia, tá? Porque é uma possibilidade dessas pessoas estar vindo para o Japão. Até porque o Japão ainda prega a ideia da falta de mão de obra, tá? Entre aspas, tá? O Kishida já quebrou essa ideia da falta de mão de obra aqui no Japão. O que estava faltando, o que é? As empresas pagarem melhor. Não é falta de mão de obra, tá faltando as empresas pagar melhor. Porque se você pagar mal, as pessoas tendem a ir a empresas que pagam bem. Então aquela empresa que paga bem, ela sempre tem funcionário. Enquanto a partir daquela empresa que paga mal, ou tem um ambiente de trabalho ruim, ela sempre vai faltar pessoas. Isso é fato, é questão de melhoria. O Kishida já mostrou isso. Mas, sabe como é que é? Ainda fica aquela falácia que está faltando mão de obra. Tá, mas vida que se segue. Porque deu essa crise toda abaixo. Deu muita inflação aqui no Japão. A parte salarial, ninguém quer subir, entre aspas. Tá? O Kishida está
fazendo de tudo, os ministros estão fazendo de tudo para as empresas aumentarem subirem o valor salarial no Japão, só que igual já foi constatado que as pequenas e médias empresas vai ser meio difícil conseguir aumentar os salários, principalmente da forma que ele quer. E aí? Eu estou soltando isso porque saiu essa matéria e eu não vi mídia brasileira nenhuma aqui no Japão falar sobre isso. Eu só vi as mídias brasileiras falando assim: nossa, vai subir o salário. Mas isso das pequenas e médias empresas estarem com dificuldade para subir o salário das pessoas devido à inflação e às coisas que estão acontecendo aqui no Japão, ninguém falou. Tá? Só que é aquela velha história, velha hipocrisia de sempre. Então eu só observo, não aponto dedinhos. Tá? Vida. E assim vamos lá. Mas continuando aqui. O governo disse que desta vez será uma medida especial que leva em conta a urgência e o interesse público. É aquilo que eu falei. Se o governo brasileiro tivesse um pouco mais empenhado, tá, em querer ajudar os brasileiros, entre aspas, aqui no Japão, poderia os brasileiros estar vindo em maior número para cá. Tá, mas sabe como é que é? Então, continuando aqui, vou ler de novo. O governo diz que dessa vez será uma medida especial que leva em conta a urgência e interesse público e continuará a operar estritamente as medidas de fronteira e continuará a determinar cuidadosamente se é possível ou não a entrada excepcional de acordo com as circunstâncias individuais. Então, no caso assim, dos estudantes, é só uma circunstância especial. Tá? Não quer dizer que o Kishida vai abrir as fronteiras facilmente, até porque os números do coronavírus estão altos aqui no Japão. Como eu já venho trazendo os números para você já ficar atento do que está acontecendo aqui no Japão, para isso. Enquanto os números estiverem altos aqui no Japão, o Kishida não vai abrir as fronteiras. Claro que até o final de fevereiro, muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Só que, se esses números não baixarem, não derem um grande... como é que se fala assim? Diminuírem bastante esse número em relação ao que está, grande é a chance de não reabrir as fronteiras. Tá? Mas porque ele não quer dor de cabeça, que tem aquela parte de encargo social, tem aquela parte de encargo nos hospitais, né? E imagina, vem estrangeiro para cá, aí acaba ficando doente, tem que ir para o hospital, aí acaba virando notícia em rede mundial, é a coisa que ele não quer. Ele também não quer ficar arcando com como é que se fala? Com parte de hospitalização, entre aspas, tá, de estrangeiros aqui no Japão, porque ele já tem que pagar aquela taxa, né? Ele está pagando ajuda para os hospitais por leito, e não é um valor baixo. Tanto que já teve problemas, né, da época do Suga, dos leitos fantasmas. O que era? Os hospitais declaravam que todos os leitos estavam lotados e nisso não estavam lotados. Por quê? Para poder ganhar dinheiro de graça. E o governo Kishida falou que não iria cobrar esse dinheiro dos hospitais que fizeram essa falcatrua, porque ficaria muito difícil, que não sei o que. É a conversa fiada de sempre. Então, para evitar esse tipo de coisa, o governo Kishida está muito com, como é que fala assim, com o pé atrás nas coisas. Então tem muita coisa que ele tem que segurar a onda. Não dá para negar. Principalmente quem está vendo a política do Japão, como é que está indo aqui, e acompanha a política. Tá? A pessoa tem que acompanhar para ver como é que está o know-how da coisa. Fala assim, eu acho não é a certeza. Você tem que ter certeza do que você acompanha, do que você vê todo dia. Se você não acompanha todo dia, não fala eu acho, porque isso é muito errado. Achismo não é certeza. Vamos começar por aí. Tá? Verdade seja dita. Mas é isso aí, família. Não tem muito o que questionar agora. Mas já dá para você ter ideia que o governo Kishida ele vai começar a dar uma flexibilizada nas fronteiras de acordo com os interesses. Por isso que eu falei, se o governo brasileiro tivesse um pouco mais empenhado, poderia as pessoas estar entrando para cá. Mas não tem muito jeito, né? Como é que fala assim? É questão do Brasil se movimentar ou não.
E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, clica no sininho para você ficar sempre bem atualizado do que acontece aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Um abraço, até mais!